Decreto número 12.481, de 2 de junho de 2025. Institui a Política Marítima Nacional. O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, caput, incisos 4 e 6, alínea A, da Constituição, e tendo em vista disposto na Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997, e na Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000. Decreta. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. Fica instituída a Política Marítima Nacional, PMN, a ser implementada de forma articulada pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, respeitadas as competências estadual, distrital e municipal. Parágrafo único. A União orientará os entes federativos para que considerem a PMN em seus planejamentos e suas ações. Artigo 2º. A PMN abrange as atividades relacionadas ao uso 1. Do mar, do leito e do subsolo marinhos contidos na extensão atlântica que se projeta a partir do litoral até o limite exterior da plataforma continental brasileira. 2. Das ilhas costeiras e oceânicas. 3. Das águas interiores, conforme previsto no artigo 3º, caput, inciso 1, da Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000, e 4. De outras áreas marítimas e marinhas de interesse nacional. Artigo 3º. Para fins do disposto neste decreto considera-se 1. Amazônia Azul, espaço marítimo do país, compreendidos o mar, o leito e o subsolo marinhos, na extensão atlântica que se projeta a partir do litoral até o limite exterior da plataforma continental brasileira. 2. Consciência situacional marítima, compreensão de fato ou circunstância associada aos ambientes marinho, marítimo e fluviolacustre que seja relevante para a segurança marítima, a economia ou a proteção do meio ambiente. 3. Economia azul, práticas que visem a exploração responsável e equilibrada dos oceanos, com ênfase na conservação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos, na sustentabilidade e na justiça social, garantidos a preservação dos oceanos, o desenvolvimento econômico e a distribuição justa dos benefícios para as comunidades costeiras e dependentes dos recursos marinhos. 4. Fluviolacustre, aquilo que se origina ou esteja junto às águas interiores, de origem natural ou antrópica. 5. Marinho, aquilo que tem origem no mar, que pertence ao ecossistema do mar, ou que serve à navegação no mar. 6. Marítimo, aquilo que está junto ao mar, que nele é posto pelo ser humano ou que esse realiza no mar. 7. Mentalidade marítima, modo de pensar sobre a importância do mar e das águas interiores para a vida dos brasileiros e para o desenvolvimento nacional. 8. Poder marítimo, recursos de que dispõe o Estado para a utilização do mar e das águas interiores como instrumento de ação política e militar e como fator de desenvolvimento econômico, tecnológico e social. 9. Poder naval, parte integrante do poder marítimo capacitada a atuar militarmente no mar, em águas interiores e em áreas terrestres de interesse para as operações navais, incluído o espaço aéreo sobrejacente. 10. Proteção marítima, conjunto de operações destinadas à fiscalização do cumprimento de leis e regulamentos, e à prevenção e à repressão de atos ilícitos ou ameaças no mar, nas águas interiores, na Amazônia Azul e em outras áreas marítimas de interesse nacional, e 11. Embarcação de bandeira brasileira, embarcação inscrita no Registro de Propriedade Marítima Brasileiro ou no Registro Especial Brasileiro. Capítulo 2. Dos princípios, dos objetivos e das orientações estratégicas. Artigo 4º. São princípios da PMN. 1. A defesa da soberania do Estado brasileiro, especialmente sobre os recursos existentes na zona econômica exclusiva e na plataforma continental brasileiras. 2. A garantia da segurança no mar e nas águas interiores. 3. O desenvolvimento sustentável, com vistas ao bem-estar humano e à conservação dos serviços ecossistêmicos. 4. O respeito aos compromissos internacionais assumidos pelo país.
5. O incentivo à cooperação internacional para o uso pacífico do mar, especialmente no Atlântico Sul. 6. A cooperação entre entidades públicas e privadas para o desenvolvimento da economia azul. 7. O estímulo ao fortalecimento do registro de embarcações e trabalhadores no país para atuação no transporte aquaviário. 8. O estímulo ao emprego e à qualificação da mão de obra brasileira, com respeito à igualdade de gênero, e ao enfrentamento a todas as formas de discriminação e de violência, e 9. A garantia de uso dos recursos naturais aquáticos de forma equilibrada pelos pescadores. Artigo 5º. São objetivos da PMN. 1. Assegurar o exercício da soberania brasileira e coibir atos ilícitos e ameaças nos espaços previstos no artigo 2º, conforme as seguintes orientações estratégicas. A. Desenvolvimento contínuo das instituições civis e militares destinadas à proteção marítima, incluída sua integração e sua cooperação. B. Aprimoramento das capacidades necessárias ao Sistema Nacional de Mobilização, de que trata a Lei nº 11.631, de 27 de dezembro de 2007. C. Desenvolvimento da infraestrutura necessária nas ilhas oceânicas. D. Promoção da cooperação internacional com vistas à proteção marítima, à prevenção, à reação e à repressão de atos ilícitos e outras ameaças, e aperfeiçoamento da proteção das infraestruturas críticas, observado o disposto no anexo ao Decreto nº 10.569, de 9 de dezembro de 2020. 2. Fortalecer a posição do país como ator marítimo influente no cenário internacional, em particular no Atlântico Sul, conforme as seguintes orientações estratégicas. A. Estímulo à presença nacional em áreas marítimas de interesse, de acordo com a Política Nacional de Defesa e as diretrizes da política externa brasileira. B. Atuação proativa nacional em organismos e fóruns internacionais relacionados a temas marítimos, marinhos e fluviolacustres. C. Fortalecimento da cooperação em proveito da segurança marítima, em especial com os estados lindeiros do Atlântico Sul. D. Ampliação do engajamento do país em atividades polares, especialmente na Antártica, na forma do disposto no Decreto nº 11.096, de 15 de junho de 2022, e promoção da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, instituída por meio da Resolução nº 4111, da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, de 27 de outubro de 1986. 3. Incrementar a segurança marítima nos espaços previstos no artigo 2º, conforme as seguintes orientações estratégicas. A. Aperfeiçoamento de sistemas, capacidades e infraestruturas responsáveis pela defesa, pela operação e pela segurança do tráfego aquaviário, incluídos os auxílios à navegação e à geoinformação marinha e fluviolacustre. B. Aprimoramento e integração de informações de navegação e de serviços relacionados à proteção marítima, à segurança do tráfego aquaviário e à conservação dos ambientes marinho e fluviolacustre. C. Incremento de medidas para prevenção, resposta e adaptação, mitigação e reparação de desastres ambientais, efeitos das mudanças do clima ou atividades humanas que venham a impactar negativamente nos ambientes marinho, costeiro e fluviolacustre. D. Estímulo às medidas de controle e de redução da geração de resíduos sólidos e das emissões de poluentes pelo transporte aquaviário, e fortalecimento da consciência situacional marítima. 4. Difundir e incentivar o conhecimento sobre a importância do mar, da zona costeira, dos ambientes fluviolacustres e da economia azul para o desenvolvimento nacional, com vistas a fortalecer a mentalidade marítima, conforme as seguintes orientações estratégicas. A. Difusão dos conceitos de Amazônia Azul e de economia azul. B. Incentivo à participação da sociedade nos temas relacionados à PMN e as ações dela decorrentes. C. Formação e aperfeiçoamento contínuo de recursos humanos para as atividades relacionadas aos ambientes marinho, costeiro e fluviolacustre, e
D. Estímulo à inserção dos temas atinentes à PMN em todos os níveis educacionais para a formação de cidadãos críticos e conscientes da relevância dos ambientes marinhos, costeiros e fluviolacustres. 5. Estimular a competitividade da frota mercante com bandeira brasileira e a participação de mão de obra brasileira, inclusive da mulher, nas atividades desenvolvidas nos ambientes marinho, costeiro ou fluviolacustre, conforme as seguintes orientações estratégicas. A. Desenvolvimento das estruturas aquaviária e portuária para que sejam eficientes, seguras, tecnologicamente inovadoras, ambientalmente sustentáveis, competitivas e integradas aos demais modais de transporte. B. Integração do transporte aquaviário nacional com os demais modais de transporte. C. Incentivo ao investimento privado e à otimização do emprego de recursos públicos na armação nacional. D. Estímulo à propriedade e ao registro de embarcações no país. I. Estímulo aos pescadores artesanais relativo aos usos múltiplos das águas. I. F. Valorização e estímulo ao emprego de mão de obra brasileira e incentivo à inserção e à participação da mulher no desempenho das atividades desenvolvidas nos ambientes marinhos, costeiro e fluviolacustre. 6. Promover o parque industrial marítimo dos setores da construção, da manutenção, do reparo, da jumborização, da conversão, da modernização e do desmonte de embarcações e estruturas, conforme as seguintes orientações estratégicas. A. Incentivo à competitividade da indústria nacional de construção nas suas cadeias produtivas e nos serviços a elas relacionados. B. Incentivo à construção e à modernização de embarcações destinadas à pesca comercial e à indústria de processamento de pescado, respeitados os aspectos inerentes aos povos e às comunidades tradicionais marinhos e fluviolacustres, e C. Apoio à pesquisa, ao desenvolvimento, à inovação e à capacitação em tecnologias críticas ou sensíveis ao incremento e à competitividade do Parque Industrial Nacional. 7. Estimular a pesquisa científica e tecnológica e a inovação, marinha e marítima, conforme as seguintes orientações estratégicas. A. Aprimoramento contínuo do ensino, por meio de cursos de extensão e de capacitação, dedicados aos estudos marítimos e marinhos. B. Difusão dos conhecimentos tradicional, científico, acadêmico e profissional relacionados às atividades desenvolvidas nos ambientes marinho, costeiro ou fluviolacustre e à segurança marítima. C. Integração e compartilhamento de dados e informações de pesquisas marítimas, marinhas e fluviolacustres. D. Incentivo à cooperação e ao intercâmbio científico nacional e internacional, relacionados às atividades de ciência, tecnologia e inovação marítimas, marinhas e fluviolacustre, e estímulo à participação social e à integração entre os conhecimentos tradicional, científico e acadêmico, por meio de processos de ordenamento territorial sustentável. 8. Incentivar a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas marinhos, costeiros e fluviolacustres, conforme as seguintes orientações estratégicas. A. Fomento à adoção de medidas que contribuam para a promoção da saúde e da qualidade das águas interiores, da zona costeira e do ambiente marinho, incluídas ações de controle de poluentes, de despoluição do meio ambiente, para a conservação da biodiversidade marítima e a recuperação das espécies ameaçadas de extinção. B. Intensificação do monitoramento e da fiscalização da atividade pesqueira, especialmente em relação à pesca ilegal, não declarada ou não regulamentada. C. Controle, manejo e prevenção da introdução e da dispersão de espécies exóticas invasoras nos ambientes marinho, costeiro e fluviolacustre. D. Incentivo ao descomissionamento de estruturas marítimas ao término de seu ciclo de vida, com destinação final ambientalmente adequada, em atendimento aos princípios da reciclagem verde e da prevenção da poluição hídrica, e estímulo à adoção de medidas necessárias à conservação da biodiversidade marinha e à recuperação das espécies ameaçadas de extinção. 9. Promover a integração das ações para o aproveitamento econômico de recursos, vivos e não vivos, marinhos,
costeiros e fluviolacustres, de forma compatível com os princípios do desenvolvimento sustentável, conforme as seguintes orientações estratégicas. A. Estímulo à formação de arranjos inovadores entre a sociedade, as instituições acadêmicas e o poder público, nos termos do disposto no Decreto número 10.531, de 26 de outubro de 2020. B. Aperfeiçoamento contínuo do aproveitamento sustentável dos recursos vivos e naturais para a geração de energias renováveis, e dos recursos não vivos marinhos, costeiros e fluviolacustres. C. Promoção das sustentabilidades ambiental, cultural, social e econômica nas atividades pesqueiras e aquícolas, observadas as peculiaridades da pesca artesanal, de subsistência e da aquicultura familiar. D. Estabelecimento de sistemática nacional de coleta, registro e disseminação de informações relacionadas à mensuração das atividades relativas à economia azul, e estímulo ao planejamento e ao ordenamento do espaço marinho, observados os princípios nacionais e internacionais que orientem práticas de governança adequadas e sustentáveis, e o arcabouço jurídico brasileiro relacionado aos processos de ordenamento dos ambientes marinho, costeiro e fluviolacustre, e 10. Promover atividades turísticas, sociais, esportivas, recreativas e culturais que valorizem o uso do mar e das águas interiores, de forma sustentável e associadas ao empreendedorismo e à empregabilidade, conforme as seguintes orientações estratégicas. A. Estímulo ao planejamento e ao ordenamento territorial nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, para apoiar as ações de caracterização e de gestão dos bens patrimoniais da União. B. Aperfeiçoamento contínuo do aproveitamento do mar e das águas interiores nos turismos náutico, ecológico, comunitário, de aventura, inclusive em unidades de conservação, observados os aspectos produtivos, socioambientais e as normas estabelecidas no plano de manejo da unidade. C. Adoção de medidas destinadas à implantação, à expansão, à modernização, à regularização e à fiscalização de infraestruturas e instalações de apoio à prática dos turismos náutico, aquático, esportivo e recreativo. D. Promoção do uso sustentável dos patrimônios natural, cultural, arqueológico e histórico subaquático. E. Desenvolvimento e valorização de práticas sustentáveis nas comunidades detentoras de bens culturais registrados como patrimônio cultural e material nacional. F. Estímulo à produção cultural associada ao mar e às águas interiores e sua divulgação. E. G. Incentivo ao esporte, ao lazer e à prática de atividades físicas associadas ao mar e às águas interiores e sua divulgação. Capítulo 3. Da implementação e da articulação com outras políticas. Artigo 6º. Na implementação da PMN pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal serão observadas: 1. A concorrência e a racionalidade das atividades econômicas relacionadas ao uso do mar e as águas interiores. 2. As melhores práticas regulatórias relacionadas ao uso do mar e as águas interiores. 3. A previsibilidade e a segurança jurídica para a realização de investimentos e a expansão da economia do mar e das águas interiores. 4. A articulação interinstitucional para o aprimoramento do planejamento, da execução, do monitoramento e da avaliação das ações. 5. A compatibilização com as ações setoriais decorrentes de outras políticas públicas destinadas às atividades marítimas e marinhas. 6. A promoção da integração e da articulação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios de forma sistêmica, coordenada e associada, para estimular a participação da iniciativa privada. E 7. A avaliação de cenários prospectivos e recepção de outras normas compatíveis que venham a ser posteriormente editadas. Capítulo 4. Disposições finais. Artigo 7º. O Ministro de Estado da Defesa poderá expedir atos complementares necessários à aplicação do disposto neste decreto. Artigo 8º. Fica revogado o Decreto número 1265, de 11 de outubro de 1994. Artigo 9º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília,
2 de junho de 2025. Do 104º da Independência 137º da República. Luiz Inácio Lula da Silva. José Múcio Monteiro Filho. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 3 de junho de 2025. Asterisco.